Fala, meu povo! Choque de conhecimento, trazendo mais um vídeo de matemática, e hoje nós vamos falar sobre potenciação. O que é uma potenciação? Potenciação vem de potência. E o que é uma potência? Uma potência é quando a gente tem um número grande, por exemplo aqui o número 5, e temos um número pequeno cá em cima. O número grande é chamado de base e o número pequeno é chamado de expoente. E como que se resolve uma potência? É o número de baixo, a base, elevado ao número de cima, o expoente. A gente vai repetir a base quantas vezes o expoente mandar. Nesse caso aqui, a base, o número 5, vai ser repetida duas vezes, porque o expoente é o número 2. E sempre, entre os números, vamos colocar o sinal de vezes. Então, nós vamos colocar 5 vezes 5. Duas vezes a base é o número 5, duas vezes a base, porque o expoente é o número 2. Daí, é só resolver. 5 vezes 5, 25. Esse outro aqui, temos a base 5, temos o expoente 3. É a base elevada ao expoente. O mais comum de se falar é usar o nome do número, 5 elevado a 3. 5 elevado a 3, como a gente viu, vai repetir a base quantas vezes o expoente mandar. Aqui o expoente está mandando repetir 3 vezes, então vamos colocar 3 vezes o número 5 e entre os números o sinal de vezes. Aí é só a gente fazer a conta. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Resposta, 5 elevado a 3, 125. E mais um detalhe, toda vez que o expoente é o 2, a gente pode falar quadrado. O expoente 2, o número 2, como expoente, ele pode receber o nome de quadrado. Nesse caso aqui seria 5 elevado ao quadrado. Tanto faz 5 elevado a 2 ou 5 elevado ao quadrado. Os dois estão certos. Nesse outro aqui, o expoente 3 também pode receber o nome de cubo. Quando o expoente é o número 3, também pode ser falado cubo. Nesse caso aqui, 5 elevado ao cubo. Aí você pode falar da maneira que preferir, 5 elevado ao cubo ou 5 elevado a 3. Esses dois são os únicos que recebem o nome especial. O resto a gente fala tudo pelo nome do número. 7 elevado a 7, 8 elevado a 5, 3 elevado a 9 e por aí vai. Agora vamos ver mais um exemplo. Esse exemplo aqui, nós temos uma potência com fração 3 sobre 5 e o expoente 2. 3 sobre 5 é a nossa base, o expoente 2. Quando nós temos um parênteses e o expoente está fora do parênteses, o expoente serve para todo o valor que está dentro do parênteses. Serve para o número de cima, serve para o número de baixo. Caso a fração aqui não tivesse entre parênteses, o 2, o expoente, só ia servir para o número 3. Grava isso. Se não tiver parênteses, o expoente só serve para o número que estiver perto dele. Mas agora que a gente já entendeu isso, como que a gente resolve? É bem simples. Vamos reescrever aqui do lado sem o parêntese. E agora que a gente sabe que o expoente serve para o número de cima e para o número de baixo, a gente vai colocar ele nos dois números. Vamos colocar 3 sobre 5 e vamos colocar o expoente no número de cima e vamos colocar também o expoente no número de baixo. Ficou assim, 3 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2. Aí é só a gente resolver. Como a gente viu, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, vai dar 9. 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, vai dar 25. A resposta, 9 sobre 25. Agora, olha esses exemplos aqui. 3 elevado a 1 e 15 elevado a 1. Quanto que dá? 3 elevado a 1. A base é 3, a gente tem que repetir quantas vezes o expoente mandar. Está mandando repetir uma vez, vamos repetir o 3 uma vez. Resposta, 3. Agora o de baixo. A base é 15, o expoente é 1. Temos que repetir a base uma vez. Vai ficar o número 15. O que a gente pode ver com isso? Que qualquer número elevado a 1, a resposta vai ser o próprio número. Agora vamos ver mais uma. Olha esse exemplo aqui. 7 elevado a 0, 21 elevado a 0. Quanto que é 7 elevado a 0? A resposta é 1. Quanto que é 21 elevado a 0? A resposta é 1. Veja bem, qualquer número elevado a 0, a resposta vai ser 1.
qualquer número diferente de zero, só não serve para zero. Tirando o número zero, qualquer número elevado a zero, a resposta vai ser 1. Qualquer número positivo, como no exemplo aqui, qualquer número positivo elevado a zero, a resposta vai ser 1. E se o número for negativo? Exemplo, menos 25 elevado a zero. Qual a resposta? Menos 1. Qualquer número negativo elevado a zero, a resposta menos 1. Agora vamos para mais um exemplo. Olha esse aqui, menos 7 elevado a 4 e entre parênteses, menos 7 elevado a 4. Qual a diferença de quando tem parênteses e quando não tem parênteses? Grava aí. Quando não tem parênteses, o expoente só serve para o número, não serve para o sinal. De novo, o expoente 4 só vai servir para o número 7. Ele não serve para o sinal. Então, nesse caso aqui, temos que repetir o número 7 4 vezes. Vai ficar 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Resolvendo essa conta, 2.401. E o sinal que a gente deixou de fora? Bem simples. A gente pega ele e acrescenta na resposta, ficando menos 2.401. Agora a parte de baixo. Menos 7 está entre parênteses, o expoente 4 está fora do parênteses. Como eu falei no outro exemplo, o expoente serve para tudo que está dentro do parênteses. Então, o expoente 4 vai servir para o menos 7. Então, a gente tem que repetir 4 vezes esse número, menos 7. Então, vai ficar menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Aí, a gente faz a conta. Menos 7 vezes menos 7, 49, vezes menos 7, menos 343, vezes menos 7, 2.401. O número deu um número positivo por causa das regras de sinais. Sinais iguais, número positivo. Sinais diferentes, número negativo. Caso você não lembre muito bem como que funciona a regra dos sinais, deixe aí nos comentários que eu faço um vídeo detalhado. Mas agora vamos para o nosso próximo exemplo. 2 elevado a 4 elevado a 3. E embaixo, entre parênteses, 2 elevado a 4, fora do parênteses, elevado a 3. E como que se resolve esse tipo de potência com dois expoentes? Vou começar pelo exemplo de cima, quando não tem parênteses. Quando não tem parênteses, a gente sempre começa pelo expoente mais alto, e ele vai servir para o expoente que vem abaixo dele. Ou seja, o expoente 3 serve para o expoente 4. Temos que elevar o expoente 4 3 vezes. Então, vamos reescrever aqui do lado. Primeiro, a gente repete a base, que é 2. E agora a gente resolve o expoente. Vamos elevar o expoente 4 3 vezes. 4 vezes 4 vezes 4. Aí aqui do lado a gente repete a base de novo e multiplica os expoentes. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Resposta, 2 elevado a 64. Se alguém quiser resolver, pode resolver, porque aqui eu não vou resolver. Esse número vai ficar cavernoso, eu vou deixar ele por aqui mesmo. 2 elevado a 64. Agora vamos ver a parte de baixo quando tem parênteses. Quando tem parênteses, a gente pega a base, que é o número 2, e repete ela sem o parênteses. Agora a gente vai pegar o expoente de fora do parênteses, que nesse caso aqui é o 3, e multiplicar pelo expoente que está dentro do parênteses, que nesse caso aqui é o 4. 3 vezes 4, 12. O novo expoente é 12. Então, vamos colocar o 12 aqui e ficou 2 elevado a 12. Quiser responder, deixa aí nos comentários. Agora, vamos ver mais um exemplo. Olha esse aqui agora. 2 elevado a menos 4. Como que a gente resolve uma potência quando o expoente é negativo? Primeira coisa que a gente faz é transformar a base em uma fração. Temos que transformar o 2 em uma fração. Como a gente já viu em outros vídeos, para transformar um número inteiro em fração, é só colocar ele sobre 1. Então, vamos colocar 2 sobre 1. E o expoente menos 4, a gente vai repetir. Agora, veja um detalhe. O expoente ele serve tanto para o 2 quanto para o 1. O que a gente tem que fazer aqui, então? Colocar entre parênteses. Temos que deixar a fração 2 sobre 1 entre parênteses e o expoente fora do parênteses, mostrando que o expoente menos 4 serve para tudo que está dentro do parênteses. E assim ficou entre parênteses 1 sobre 2 elevado a menos 4.
Quando a gente tem uma fração elevada a um número negativo, para a gente fazer esse número negativo se transformar em um número positivo, a gente inverte a fração de cabeça para baixo. O número de baixo vai para cima e o número de cima vai para baixo. E o parênteses some. Então, vamos reescrever aqui do lado a fração 2 sobre 1. Vamos inverter, vai ficar 1 sobre 2. E o expoente menos 4, ele inverte, ele vira mais 4. E a gente tem que colocar ele tanto no número de cima quanto no número de baixo, porque, como eu expliquei, quando ele está fora do parênteses, ele serve para os dois números do parênteses. Então, vamos colocar aqui no 1 o número 4 e aqui no 2 o número 4. Ficou, então, 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Agora é só a gente resolver. 1 elevado a 4, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Resposta 1. 2 elevado a 4, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Resposta 16. Resposta final, 1 sobre 16. Agora mais um exemplo para a gente finalizar. Temos aqui 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 3. E embaixo, 2 elevado a 10 dividido para 2 elevado a 3. Vou começar pelo exemplo de cima. Sempre que a gente tem uma multiplicação de potência com bases iguais, a gente repete a base, nesse caso aqui o número 2, vamos repetir e vamos somar os expoentes. 10 mais 3, 13. Resposta 2 elevado a 13. E agora aqui embaixo, quando é divisão. Quando a gente tem uma divisão de potências com a mesma base, a gente repete a base e faz o primeiro expoente menos o segundo expoente. 10 menos 3, 7. Resposta 2 elevado a 7. Esses foram os exemplos que eu separei para esse vídeo. Eu sei que tem mais matemática quando o assunto é potência, porém vou deixar para um outro vídeo, para o vídeo não ficar muito grande, sobre o que eu trouxe aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like para fortalecer. Se quiser aprender sobre algo específico, deixa aí nos comentários. Quem sabe vira tema de um próximo vídeo. Vou encerrar por aqui. Se quiser aprender sempre mais, fica de olho por aqui e até a próxima.